Você acredita que alguns lugares guardam uma energia sombria, que histórias trágicas deixam marcas que atravessam o tempo? Localizado no coração de Los Angeles, um hotel de fachada comum esconde uma história sombria, recheada de crimes, mistérios, desaparecimentos e até teorias sobrenaturais. Você já ouviu falar do Hotel Cecil? De serial killers a casos inexplicáveis, o Hotel Cecil ficou conhecido mundialmente como o hotel mais assombrado ou amaldiçoado do mundo. Nesse vídeo, a gente vai mergulhar fundo na história completa do Hotel Cecil, desde a sua construção na década de 20 até os eventos mais recentes, incluindo o caso de Elisa Lam. Então já deixa o like, se inscreve no canal e prepara o coração, porque o que você vai ver agora pode mudar a sua visão do que é real. Então, o Hotel Cecil ele foi inaugurado em 1924 no centro de Los Angeles. Era um projeto ambicioso idealizado por William Banks Hanner, que investiu cerca de US$ 1 milhão, uma fortuna para aquela época, claro. A proposta era grandiosa. Era um hotel luxuoso com mais de 700 quartos, pronto para atender a elite que visitava a cidade de LA. Com mármore importado, vitrais art déco e um saguão impressionante, o hotel ele era símbolo de prosperidade, mas a amarela virou rapidamente. Com a chegada então da Grande Depressão em 1929, ou seja, 5 anos depois só, o centro de Los Angeles acabou se tornando lar de desempregados, viciados e pessoas em situação de rua. O Cecil então foi cercado por tudo isso e acabou se tornando um tipo de moradia barata. Era aí o início de uma nova era, muito mais sombria. Então o Cecil deixou de ser um símbolo de glamour e passou a ser uma moradia barata para residentes temporários, muitos dos quais lutavam contra vícios, doenças mentais e também pela falta de moradia. E foi a partir da década de 30 que os autodesvivimentos no Hotel Cecil eles começaram a se acumular. O primeiro foi do Percy Ormond Cook, que foi em 1931, e ele atirou em si mesmo, né, depois de uma briga familiar. Mas esse, de fato, foi só o começo. Relatos de pessoas tirando as próprias vidas no hotel, eles se tornaram bem frequentes. E nos anos seguintes, dezenas de casos semelhantes eles foram registrados, inclusive alguns corpos, eles chegaram a cair sobre pedestres que passavam na rua. Os jornais então apelidaram o hotel de Hotel do Desvivimento, para não dizer a palavra exata aqui. Ao longo então das décadas, se estima que mais de 16 desvivimentos trágicos ocorreram dentro do Cecil. Mas há quem diga também que esse número é muito maior, só que nunca foi divulgado pela administração do hotel. E foi aí que começaram a surgir várias teorias. O hotel ele estava amaldiçoado ou tinha alguma coisa aí muito mais sinistra por trás daquelas paredes. E agora falando sobre os serial killers e desvivimentos aí dentro do hotel, eu vou começar com um bem antigo que seria sobre a Dália Negra. A relação entre a Dália Negra e o Cecil é um ponto realmente bem debatido pelas pessoas que são curiosas e também pelos entusiastas de true crime. Embora realmente não haja evidências de fato, né, que o crime ocorreu lá. O mistério então envolve o hotel de forma indireta. Mas vamos ao que se sabe. Elizabeth Short, que era uma jovem de 22 anos, aspirante à atriz, ela foi brutalmente desvivida em Los Angeles em janeiro de 1947. Seu corpo ele foi encontrado em um terreno baldio, cortado ao meio e sem sangue nenhum. O que indica aí que ela foi desvivida em outro local e depois transportada até esse terreno. A mídia então apelidou esse caso de The Black Dahlia, né, inspirada no filme noir The Blue Dahlia, que estava em cartaz na época e por causa também do estilo visual marcante da Elizabeth, que eram roupas pretas e maquiagem bem forte. A relação de fato da Elizabeth com o Hotel Cecil é mais baseada em rumores populares mesmo, mas ainda assim é bem presente na cultura do true crime. Existem relatos, né, não confirmados, claro, de que a Elizabeth ela teria sido vista no bar do Hotel Cecil poucos dias antes do seu desvivimento. Algumas versões elas indicam
que a Elizabeth se encontrou com alguém ali e ficou hospedada por um curto período de tempo. Só que não existem registros oficiais e nem fotos, né, que possam sustentar essa teoria. A natureza mais brutal do crime, né, misteriosa também, somada à reputação obscura que o Cecil já tinha, ajudou a alimentar essa conexão com o tempo. Mas o que dizem os pesquisadores? Os investigadores reais do caso nunca ligaram oficialmente o Hotel Cecil a esse desvivimento. Porém, os teóricos afirmam que o hotel poderia ser um dos últimos lugares onde a Elizabeth esteve com vida. E que o seu desvividor, vamos dizer assim, ele poderia ter seguido ela ou se encontrado com ela por lá mesmo. Outras pessoas também ligam esse caso à rede de criminosos e hóspedes perigosos que frequentavam o Cecil durante os anos 40. E como se a fama das autoeliminações não bastasse, o Hotel Cecil ele também foi hospedagem para 2 serial killers bem famosos. Primeiro, o Richard Ramirez, o Night Stalker. Ele se hospedou no Cecil ali nos anos 80. Ele pagava só $14 a diária. Depois de cometer os desvivimentos brutais, ele voltava para o hotel e jogava as roupas cheias de sangue no beco dos fundos e subia naturalmente, né, para o quarto dele como se nada tivesse acontecido. Nos anos 80, o Ramirez ele aterrorizava a Califórnia com crimes realmente brutais, né? Ele invadia casas, ele violava pessoas, ele desvivia as pessoas, também torturava as vítimas. Tudo sem qualquer padrão fixo, né? Não importava se era jovem, idoso ou casais. Ninguém realmente estava seguro. Durante então esse período, o Richard ele se hospedou no 14º andar do hotel. E outros hóspedes, muitos deles em situações vulneráveis, né? Como eu disse antes, tinha muita gente com baixa condição financeira, eles não achavam nada estranho, ou seja, ver alguém coberto de sujeira ou com um comportamento bizarro, para eles era uma coisa quase normal. O Richard, então, ele foi preso em 1985 e ele foi condenado por 13 desvivimentos, embora se suspeite, claro, que ele tenha feito muitas outras vítimas. E fatos, assim, interessantes de se citar sobre o Richard Ramirez, e já deixo muito claro aqui, não estamos falando sobre religião, não estamos falando sobre nada disso, tá? Mas ele se dizia satanista. Então ele dizia que Satanás era o seu guia e ele se declarou realmente satanista durante o julgamento e até chegou a gritar dentro do tribunal, "Hail Satan". E aí, um tempo depois, nos anos 90, outro desvividor chegou no Cecil, o Jack Unterweger. Ele era austríaco e ele ficou hospedado ali no Cecil durante esse período. Oficialmente, ele estava lá como jornalista investigando a prostituição em Los Angeles. Só que, na verdade, ele estava desvivendo prostitutas enquanto se hospedava lá no Cecil. Ele já tinha sido preso antes, tá? E depois de sair da prisão, ele se tornou tipo uma celebridade lá na Áustria, né? Ele lançou livros, ele foi entrevistado em programas de TV e também passou a trabalhar como jornalista. E aí, em 91, ele viajou para Los Angeles supostamente, né? Para escrever, como eu falei, sobre a prostituição na cidade. Só que, na verdade, ele estava repetindo, cometendo os mesmos crimes, ele estava repetindo tudo o que ele cometia na Europa. Durante a sua estadia no Cecil, foram 3 prostitutas encontradas desvividas da mesma maneira, ou seja, da mesma forma que também as vítimas da Áustria. Elas foram deixadas, vamos dizer assim, sem ar, tá? Com o sutiã amarrado ao redor do pescoço. A polícia então ela descobriu que o Unterweger ele estava hospedado no Hotel Cecil justamente porque sabia da história do Ramirez. Alguns até acreditam que ele estava querendo imitar o Night Stalker. Ele então foi preso em 92, um ano depois. Ele foi julgado e condenado, só que ele se autodesviveu dentro da prisão poucas horinhas aí depois da sentença. Coincidência? Ou o Hotel Cecil realmente atrai esse tipo de energia? Além, então, dos desvivimentos e das autoeliminações, o Cecil ele abriga uns mistérios aí que permanecem sem solução até os dias de hoje. Um dos mais bizarros é o caso da Pigeon Goldie Osgood, que era uma telefonista aposentada e defensora dos pombos locais. Essa informação, inclusive, me chamou bastante atenção. Eu nunca vi uma pessoa defendendo pombos.
mas ela foi aí encontrada sem vida no seu quarto em 1964, brutalmente agredida e violada. Um suspeito chegou a ser preso, mas depois disso ele foi solto porque realmente não tinham provas. E já conto para vocês que esse caso nunca foi resolvido. Durante então os anos 70 e 80, o Cecil ele virou um ponto crítico de criminalidade. Era então bem comum que a polícia ela fosse chamada por overdoses, por brigas, por roubos e até por corpos que eram abandonados nos corredores. O hotel ele funcionava como uma espécie de, vamos dizer assim, terra de ninguém, onde todas as coisas podiam acontecer e frequentemente elas aconteciam. Com o tempo, então, o hotel ele começou a ser bem procurado por caçadores de fantasmas, fãs de mistério, e tinham aí relatos de aparições, barulhos estranhos e uma sensação realmente de opressão que acabavam se tornando bem comuns ali dentro. Porém, o caso mais conhecido do Hotel Cecil é, sem sombra de dúvidas, o caso da Elisa Lam. Em 2013, a Elisa, uma jovem canadense de 21 anos, ela se hospedou no Cecil durante uma viagem que ela estava fazendo sozinha e dias depois ela desapareceu. A polícia então começou uma investigação, levaram cães farejadores, mas eles não encontraram nada. E os funcionários também diziam que não tinham visto nada. Até que um vídeo de elevador ele foi divulgado. Nele a Elisa ela aparecia, né, pressionando todos os botões do elevador e olhando para fora dele, como se ela estivesse sendo realmente perseguida. E os movimentos dela eram bem estranhos, bem descoordenados. A Elisa ela aparece nesse vídeo com um comportamento estranho, saindo e entrando do elevador repetidamente. E também se escondendo, gesticulando como se ela estivesse vendo alguma coisa que de verdade não aparece no vídeo. E esse vídeo da Elisa, ele viralizou no mundo todo. A internet foi assim na loucura. Surgiram várias teorias, desde uma esquizofrenia não tratada até o uso de substâncias ilícitas, a desvivimento e até um envolvimento sobrenatural nisso também. Pouco depois, o corpo da Elisa ele foi encontrado dentro da caixa d'água no terraço do hotel, o mesmo sistema que abastecia ali os quartos com água. Os hóspedes, inclusive, eles chegaram a relatar que a água estava escura e que o gosto estava estranho, né? Geralmente por lá as pessoas tomam água direto da torneira e elas começaram a perceber isso. Então, vocês imaginam aí a sensação que deu nas pessoas depois de saber que o corpo da Elisa foi encontrado lá dentro. Mas em que situação que estava esse corpo? Né, ela estava sem roupa, estava também sem sinais de trauma. As circunstâncias do desvivimento dela foram consideradas um acidente. E agravantes aí relacionados à saúde mental. Então a polícia deixou aí nos relatórios que o desvivimento da Elisa foi realmente um acidente, né? Só que muita gente não acredita nessa versão até hoje. Só que tem um detalhe muito importante da história da Elisa que dá uma mudada, né, na percepção de muitas pessoas. Talvez não de todas, porque tem muita gente que ainda segue acreditando nessa teoria de que não foi um acidente, mas a Elisa ela tinha bipolaridade, então ela foi diagnosticada com transtorno bipolar tipo 1, que é uma condição psiquiátrica e bem grave, sabe, é crônica. Ela afeta o humor, a energia também e o comportamento do indivíduo. Já conto para vocês que eu tenho uma formação em psicologia, então o que eu vou explicar aqui, de fato, é a parte teórica da coisa. Tenho propriedade para falar sobre isso, tá? Então, clinicamente falando, o transtorno bipolar do tipo 1, ele é caracterizado por episódios distintos, né, de mania e depressão profunda. O episódio maníaco, em particular, e quando eu falo maníaco, eu não estou falando daquelas pessoas, sei lá, que simplesmente perderam a noção da realidade e saem correndo sem roupa pela rua, ou enfim, não é disso que eu estou falando. Mas esse traço maníaco, em particular, ele é o fator característico, o traço, né, definidor do tipo 1. Durante a fase maníaca, então, o paciente ele pode apresentar euforia excessiva, impulsividade, fala acelerada, até pensamentos desorganizados. E também, em casos mais extremos,
sintomas psicóticos como delírio de perseguição, alucinações auditivas e também algumas alucinações visuais. Essa condição, então, ela afeta muito a percepção de realidade e também pode levar a comportamentos de alto risco. Nos registros médicos da Elisa, consta sim que ela fazia uso de medicamentos estabilizadores de humor, tá? E também antipsicóticos. Contudo, a autópsia ela revelou níveis bem baixos ou inexistentes desses remédios no organismo dela, sugerindo então que ela não estava seguindo corretamente o tratamento. A suspensão do nada, abrupta, assim, ou o uso irregular desse tipo de medicamento, ele pode levar à chamada descompensação psiquiátrica, tá? Em que os sintomas eles voltam de uma forma muito intensa e descontrolada mesmo. Inclusive, a família da Elisa relatou que às vezes ela deixava de tomar os remédios, então ela acabava tendo esse tipo de comportamento. Só que é dentro desse contexto, então, que o comportamento da Elisa, captado pelas câmeras de segurança do elevador do Hotel Cecil, ganha uma nova perspectiva, né? Os gestos dela desorganizados, a inquietação e o fato também dela estar olhando assim rápido para o corredor e os movimentos que ela fazia, que eram bem incoerentes, eles são compatíveis com um episódio psicótico de natureza paranoide ou a paranoia, de fato, né, algo bem comum em fases maníacas graves da bipolaridade do tipo 1. Durante esse tipo de surto, né, o paciente ele pode estar 100% convencido de que tem alguém perseguindo ele ou ele está sendo ameaçado, e mesmo que não haja nenhum perigo real aí. É possível que no meio desse estado de delírio, a Elisa ela tenha enxergado na caixa d'água, lá no terraço do hotel, um lugar seguro para ela ficar escondida, né. O acesso a essa estrutura, ele é difícil, restrito, claro, mas ele não é impossível, especialmente para alguém em estado totalmente alterado de consciência, movido por uma sensação de mais urgência e um medo extremo também. Tragicamente, esse episódio de desorganização mental levou ao desvivimento da Elisa, vamos dizer, por afogamento acidental. A Elisa, ela se desviveu sozinha, em um surto psicótico realmente não tratado, dentro de um dos lugares mais improváveis do Hotel Cecil. Só que mesmo sabendo de todos esses detalhes, algumas perguntas elas continuam sendo feitas, né? Como que a Elisa chegou no terraço se a porta estava trancada e tinha alarme também? Só os funcionários do hotel de manutenção e coisas assim aqui tinham a chave para essa parte do hotel. E por que ninguém viu nada? Como que ela entrou então na caixa d'água sozinha. Depois desse caso da Elisa, a reputação do Cécio ficou ainda pior. Ele foi rebatizado então como Stay on Main, numa tentativa aí, vamos dizer que serviu e não serviu, né, para se distanciar do passado, mas a mudança de nome realmente não apagou o histórico sombrio do lugar. Em 2017, então, o hotel ele fechou para reformas e só abriu 4 anos depois. Em 2021, então, ele reabriu parcialmente como uma moradia acessível para pessoas de baixa renda, né, com algumas áreas ainda interditadas. Mas mesmo fechado para turistas, o hotel ele continua até hoje atraindo pessoas curiosas, youtubers, caçadores de mistério e esse tipo de coisa. E diante de tantos eventos tão trágicos, assim, também alguns inexplicáveis, surgiram várias teorias, né? O hotel, ele estaria então sob um portal espiritual, ou ele atrai energias negativas, ou será que ele simplesmente é um reflexo da decadência urbana e abandono da região? Alguns investigadores paranormais afirmam também aí que existe alguma coisa maligna no Cecil. Outras pessoas acreditam que realmente é só uma coincidência. A Netflix então lançou uma série documental chamada Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel. E também séries como American Horror Story Hotel foram inspiradas lá. As teorias, como eu disse, elas vão desde portais dimensionais até espíritos presos ali. E muita gente acredita que o hotel tem uma energia própria que atrai as tragédias. Outras pessoas também dizem que o hotel é só um reflexo da sociedade que abandonou as pessoas vulneráveis. E o horror também que se esconde por trás da desigualdade social.
A verdade, a gente sabe, é que o Hotel Cecil continua sendo um dos lugares mais misteriosos dos Estados Unidos. E talvez a gente nunca vai saber a verdade sobre o que realmente aconteceu ali. Mas e você? Conta pra mim. Você acha que é coincidência, que é maldição, que o Hotel Cecil é tipo um imã pro mal, ou ele só é um reflexo bem trágico da desigualdade? Eu resolvi então fazer uma série de vídeos sobre casos que aconteceram no Hotel Cecil, serial killers e etcétera. Então fica ligado aí que eu vou postar, talvez com um pouquinho mais de frequência sobre isso, mas já se inscreve no canal para não perder nenhum deles, hein? Porque senão e não esquece também de ativar o sininho das notificações. Deixa aqui nos comentários, então, a sua opinião sobre o Hotel Cecil, tá? E se você conhece outra pessoa que gosta desse tipo de conteúdo, de histórias criminais, de mistério, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Não esquece do like, ok? Deixa aí alguma sugestão, alguma coisa que eu possa fazer para os próximos vídeos. A gente se vê na próxima história e até lá. Fique atento. Não entre em qualquer hotel por aí.